Minhas cordiais saudações a todos aqueles que semanalmente nos acompanham, né, pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Então, como sempre fazemos toda semana, hoje vamos meditar o Evangelho Dominical, que é o Evangelho do próximo domingo, dia 22 de setembro, que é o 25º domingo do tempo comum. Nós estamos, neste ano, meditando o Evangelho de São Marcos, Marcos capítulo 9, versículos de 30 a 37. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Marcos é o evangelista que lembra com mais frequência como foi difícil para os apóstolos acreditar em Jesus e aceitar as exigências de segui-lo, as condições para segui-lo. Não foi nada fácil para os apóstolos aceitar tudo que Jesus colocava como condições para o discipulado, especialmente quando Jesus tocava no tema da paixão, do sofrimento. Eles não apenas não entendiam, como faziam questão de nada perguntar a respeito, porque tinham medo de que a explicação não fosse de acordo com suas expectativas acerca do reino. Eles, apóstolos, julgavam que muito em breve Jesus estará o reino, mas um reino segundo as expectativas dele, um reino deles, um reino bem terreno. E por ser um reino esplendoroso, como todo poder constituído, teria uma corte, repleta de excelentes cargos e de muitas honrarias. Por isso, eles, apóstolos, já disputavam os melhores lugares. Não é nada difícil a gente usar a imaginação para imaginar como seriam as discussões dos apóstolos em torno de cargo. Pedro talvez tenha relembrado o recente episódio de Cesareia de Filipe, que foi o evangelho do domingo passado, quando Jesus perguntou aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro afirma categoricamente: tu és o Messias. Certamente fez isso para recordar a sua superioridade sobre os outros apóstolos. Judas Iscariotes deverá ter-lhes recordado que a ele, Judas, Jesus confiara as finanças de todo o grupo. Era ele que cuidava da bolsa comum. Os irmãos Tiago e João, que na cara dura pedirão para sentar um à direita, outro à esquerda, quando Jesus estará ao reino. Tiveram vergonha, pediram na cara dura. É quando Jesus pergunta a eles: o que vocês discutiam pelo caminho? Eles ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior, o mais importante, o mais poderoso. Ficaram em silêncio, porque sentem vergonha de dizer a Jesus o que na verdade estavam discutindo. Quando Jesus lhes falava de entrega e amor desinteressado, eles estão pensando em quem será o mais importante, o mais poderoso. Na realidade, o que move os apóstolos e que move muitas vezes a nós, a todos nós, é a ambição e a vaidade. A busca desmedida de poder, de honrarias e de vaidades pode levar o ser humano a destruir seu semelhante. Como bem expressa a segunda leitura desse próximo domingo, da carta de Tiago, que diz assim: de onde surgem os conflitos e competições que existem entre vocês? E ele responde: vocês cobiçam e não possuem, então matam. Vocês têm inveja e não conseguem nada, então lutam e fazem guerra. Carta de São Tiago. Jesus é categórico: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. O discípulo de Jesus deve renunciar a ambições, dignidades, honras e vaidades. Pelo contrário, deverá procurar ocupar o último lugar. E a partir dessa condição ser como Jesus,
o servo de todos. E o que significa ser o servo de todos? É que eu abro um parêntese. Basta a gente ir até a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o famoso hino à caridade. E lá diz tudo, aquele que é o servo de todos, aquele que vive a caridade, o amor de pura benevolência. E ali São Paulo diz o que é a caridade. A caridade é paciente, não é invejosa, não é interesseira, não faz o bem só por interesse, não se alegra com a desgraça alheia, espera tudo, desculpa tudo. Isso é caridade. Ser servo de todos é de fato viver a caridade no dia a dia. Portanto, não só a infelicidade do mundo, mas também a nossa infelicidade pessoal deriva muitas vezes daqui, dos desejos imoderados, das ambições que não conseguimos satisfazer ou que, uma vez satisfeita, deixam-nos mais descontentes e insatisfeitos do que antes. A verdadeira felicidade não está em exercer o poder sobre os outros. A verdadeira felicidade está em ser o primeiro para os outros, ou seja, em colocar aquilo que se é e aquilo que se tem de bom em benefício de todos. Torno a repetir, colocar aquilo que se é e aquilo que se tem de bom em benefícios de todos. Está aí o caminho da felicidade. É uma lógica totalmente diferente daquela apresentada pela sociedade competitiva em que vivemos. É a lógica de Deus, é a loucura da cruz, a sabedoria de Deus. Viver esse ensinamento de Jesus requer mudança de mentalidade, metanoia. A verdadeira conversão se dá quando se muda o comportamento e a mentalidade. Muitas vezes muda o comportamento, mas não muda a mentalidade. A metanoia, a verdadeira conversão, é quando se muda também a mentalidade. O exemplo proposto por Jesus aos seus apóstolos é uma criança. Por quê? Pelo simples motivo de que a atitude de uma criança diante dos pais e diante do mundo deve ser o sacramento da nossa atitude diante de Deus, nosso Pai. A criança espera tudo dos pais, sente-se incapaz de subsistir por sua própria conta. A criança confia e se sente amada pelos pais. É cheia de inconstâncias, mas sabe que os pais sempre a compreendem e a perdoam. A atitude da criança é sempre de aprender dos outros e do mundo. É capaz de se admirar, de se espantar, de se encantar, de crescer através de relacionamentos e contatos. A criança apresenta-se e age como é, autêntica, simples e sem duplicidades. Por isso que Cristo usa justamente o exemplo de uma criança. O colocar-se como servidor de todos deve ser um ato livre, sem nenhum complexo de inferioridade. O fazer-se servidor deve ser consequência da superação do pecado, né? Da força do pecado que habita em nós, a hamartia, a força do pecado que habita em nós, é vencer a força do pecado, superação do pecado, vencer o próprio egoísmo. Né? Não é uma atitude resignada de quem foge de si mesmo e dos outros, não. Não é uma atitude para acomodados, mas para homens e mulheres que, movidos pela graça divina, não conseguem ser felizes sem a felicidade dos outros, sem fazer os outros felizes. Sabem colocar suas vidas à disposição dos outros, agem movidos por bondade, agem movidos unicamente por bondade. Esses são os verdadeiros discípulos de Cristo. São esses que fazem a diferença no mundo. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.